Em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, uma exposição revela um pedacinho do que é o patrimônio cultural da Igreja Católica. É composto por bens históricos, artísticos, culturais e documentais que, embora não seja da Igreja, pertencem ao povo brasileiro. Vejam na reportagem de Sidney Fernandes e Rodrigo Tedesco. Este casarão de 160 anos, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, guarda preciosidades da Igreja Católica do Brasil colonial. As peças em estilo barroco retratam os séculos 17, 18 e 19. Elas representam 40% do acervo da província dos Carmelitas, da diocese local e da municipalidade. Peças muito lindas, principalmente com a escultura em madeira e essa parte também toda de arte sacra, né? Em geral, tudo muito lindo. O barro era a principal matéria-prima, pois madeira mesmo, só vindo do exterior. São João Batista, feito em barro cozido, é a peça mais antiga do acervo. O altar de 4 metros, em madeira talhada, foi o que sobrou de uma antiga igreja da cidade. No século XVIII, a madeira ganha várias camadas de tinta. Mantos esvoaçantes e movimentos nas peças exploram a emoção para incentivar a fé. São objetos litúrgicos, fragmentos de igrejas, produzidos por religiosos e missionários. O pedaço de uma coluna foi o que restou da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Impressiona muito, mesmo eu não sendo católica praticante, o entalhe, né, a madeira, os santos estão muito bem representados. No século XIX, as imagens ganham roupas e articulações para facilitar o uso em romarias. As telas da Via Dolorosa foram pintadas dos dois lados, para que todos pudessem ver durante a procissão. Então, o que a gente vê aqui são peças que têm como cultura, são espelho de uma época, de uma visão não só artística, mas de todo um pensamento religioso, filosófico, enfim, mas também essa conservação que voltada para a evangelização. A exposição na Pinacoteca de Mogi das Cruzes reúne 108 peças e objetos de igrejas que até nem existem mais. É um patrimônio valioso da Igreja Católica à disposição dos visitantes. Estima-se que os bens culturais da Igreja Católica representam 50% de todo o patrimônio cultural brasileiro. Arte e fé estão interligadas, diz esse professor da PUC de Minas Gerais. Sempre quando nós falamos sobre o espaço litúrgico, aonde você encontra, se reúne com as pessoas, ali você vai encontrar um determinado objeto artístico. E a fé das pessoas, como que as pessoas se relacionam, se encontram com o divino, a arte também é uma mediadora nesse sentido. Esta é a igreja de Nossa Senhora da Ordem I do Carmo, também de Mogi das Cruzes, construída no início do século XVII pelos carmelitas. Ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional e Estadual em 1937. As paredes são de taipa de pilão. As pinturas do teto e o altar-mor são de grande valor artístico. Dá muito trabalho. Essa manutenção, ela é feita assim, dia a dia. O que a gente tem que estar vendo? Se não está tendo infiltração de água, se não está tendo infestação de cupins, umidade, os altares, as imagens, todos os elementos de ornamentação aqui dentro da igreja. O conjunto de igrejas do Carmo é composto por 2 construções interligadas. Na igreja da Ordem Terceira, a pintura do teto impressiona. É a maior obra em extensão de uma igreja do período colonial de São Paulo. Espaços preciosos de fé sendo preservados e colocados para o Brasil admirar. O governo brasileiro reconheceu que os bens da Igreja Católica são bens que têm a ver com a identidade do povo brasileiro. E a Santa Sé reconhece também que as pesquisas, a ciência, né, como um todo, que queira fazer pesquisa, junto com os bens da igreja, arquivos e tudo mais, eles também podem ter o acesso, porque é um bem cultural e tem que ser preservado. Isso não é do poder público, não é da igreja, é do povo. E cabe à igreja, nesse caso, cuidar desse patrimônio, preservá-lo, conservá-lo e colocar à disposição também para que as pessoas possam visitar, conhecer e até se aprofundar na sua cultura e na sua devoção. É muito bonito e vale a pena visitar, né, Catarina? Com certeza.